Gente, hoje na nossa aula a gente vai tratar sobre o como observar. Tá? E aí quando a gente trabalha com treinamento funcional, aulas coletivas, aulas em grupo, treinamento funcional de intensidade, modalidades como crossfit, o cross training, é muito comum a gente praticar a nossa capacidade como profissional de observar. E hoje a gente vai falar muito sobre o como observar. E a nossa observação, ela é feita e ela acontece durante todos os blocos de uma sessão de treinamento, seja no aquecimento, seja na parte técnica, seja na parte tática, seja no skill, seja no odd, seja na volta calma ou no cooldown, a gente sempre vai praticar o como observar. E aí, para falar de observação ou como observar, a gente tem que pensar o como que a gente vai observar. O como que a gente vai observar os nossos alunos, a partir de que perspectiva? A gente vai começar a observar a partir da perspectiva do movimento correto, da biomecânica ou da cinese, ou do padrão motor correto do aluno, dentro do que é esperado em termos de conhecimento, bem como na parte da capacidade atlética, a capacidade de performance do meu aluno. É a primeira aula dele, é a primeira vez que ele faz esse movimento, é a 20ª, é a 1000ª, esse aluno já faz esse movimento, até esse padrão de movimentação, ele vai ser levado em conta na hora de observar o movimento. Porque normalmente ele vai trabalhar do movimento do alto nível de consciência, eu tenho que parar para pensar naquilo tudo que eu estou fazendo, até o momento que eu faço de maneira mais automática. E aí isso eu tenho que entender quando eu vou trabalhar na observação dos meus alunos. E aí o que a gente vai passar a observar? A gente vai passar a observar realmente os padrões de movimento ou os pontos, dentro dos padrões de movimento, analisando quais são os pontos de performance ou aquilo que vai garantir que o movimento seja realizado da melhor forma, dentro do princípio de eficácia, da efetividade, eficácia e eficiência, usando as melhores alavancas, usando os pontos de contato corretos do corpo, para obter um movimento mais limpo, com menor gasto de energia, um movimento funcional sendo executado aí que consiga gerar maior potência, usando as articulações, o core, o movimento de dentro para fora, nesse aspecto. Tá? E aí o de onde observar? O de onde observar é uma coisa que eu até comento muito com a minha equipe. Eu consigo observar muito mais em profundidade do que em largura. Então, se eu tenho um retângulo, certo, e ocupo a posição no centro de um retângulo para observar, eu vou ter alguns ângulos mortos. Se eu troco essa posição, eu consigo aumentar mais em profundidade. Se eu pego uma posição a 45 graus, eu consigo enxergar melhor, tanto mais à frente quanto mais ao lado. Isso funciona desde um único aluno até uma aula com vários alunos. Lógico que, para observar, eu vou ter que saber como me movimentar para observar e para corrigir. Começando com um aluno, trabalhando com grupos pequenos de 3, de 5, de 8, até chegar a aulas maiores, eu trabalhando, pensando de qual é a melhor postura e de onde eu vou, ou qual é a melhor posição, ou que é o de onde eu vou observar, vai ajudar bastante em como observar melhor o movimento. Tá? E o mais importante é essa visão, vocês vão ver que a visão em torno dos 45 graus é o que mais vai ajudar todos aí na observação. E aí o que é observar? Vamos lá, quando a gente fala observar, a capacidade ou a competência de observar, ela é uma habilidade de discernir a mecânica correta, certo? Ou seja, discernir o movimento correto do movimento com oportunidade de melhoria, movimentos com pequenas falhas, certo? E identificar quais são essas oportunidades de melhoria, essas falhas, para que a gente consiga passar para a fase de correção e identificar essas falhas tanto em poses ou em posições estáticas, como as falhas dinâmicas. Tá? E aí os pontos de performance, quando eu começo a analisar, eu posso ter pontos de performance que vão envolver as poses estáticas, as fotografias, por assim, do movimento, que é muito comum o pessoal ver às vezes desenhos em quadro branco, desenhos como a gente às vezes faz do movimento para explicar para os alunos, e as falhas dinâmicas, as falhas dinâmicas são aquelas falhas que a gente faz de uma pose, identifica de uma pose para outra durante o movimento, que às vezes pode exigir um movimento de explosão, um movimento de maior velocidade, e aí eu vou ter que trabalhar ritmo e timing com o meu atleta. Tá? E aí os pontos de performance, então, quando eu falar de pontos de performance, eu vou identificar que existem pontos de performance estáticos, que são semelhantes a fotografias que a gente trabalha, e pontos de performance dinâmico, que é a transição de uma fotografia, de uma pose para outra nesses aspectos. E aí o que eu vou procurar identificar nos pontos de performance? Quais são as falhas em posição? Será que o corpo está posicionado corretamente?
Será que o joelho está para fora? O corpo está alinhado? Ou o joelho está para fora e o tronco está inclinado à frente? Dentro daquele eu espero para aquele exercício, para aquela fotografia. E aí eu consigo identificar as falhas estáticas. E durante o movimento, identificar se de uma fotografia para outra, de uma posição para outra, o aluno manteve ou não a movimentação correta. Ou se teve uma movimentação incorreta, ele começou o movimento de maneira que exija uma melhoria, a gente vai trabalhar e identificar as falhas dinâmicas. Tá? E aí, lógico, para eu falar em observação de movimento, eu tenho que ter estudado o movimento anteriormente, tá? Principalmente alguns aspectos e identificando, como eu falo sempre, o nível do meu atleta. Pô, o meu atleta, quanto mais iniciante, é mais comum a gente identificar as falhas mais grossas e não as falhas tão finas, e quanto mais capacidade de performance meu atleta vai ter, mais serão e mais será a necessidade de observar as falhas mais sutis, aquele refinamento para dar o retoque final aí no movimento para chegar ao nível de excelência do meu atleta. Tá? E aí, quando eu começo a pensar isso, e identificar as falhas, das falhas mais grossas, as mais sutis, eu tenho que identificar qual é quando eu tenho mais de um erro, mais de 2, ou mais de 3, ou mais de 4 de falhas, qual é a falha principal que eu tenho que corrigir, tá? E aí isso a gente começa a trabalhar, certo? Identificando a precisão de falhas. E aí, para identificar as falhas, como eu falei, eu vou trabalhar nas poses, e aí para priorizar, eu vou acabar priorizando aquilo que é mais importante para o meu aluno, naquele momento, se movimentar com segurança. Então eu observei o aluno, ele tem diversas falhas. E aí como é que eu vou corrigir ele? Eu vou identificar o principal erro que é relacionado àquele erro de performance e vai garantir que ele se movimente com maior segurança. Tá? É lógico, para conhecer as falhas eu tenho que ter a consciência do padrão motor, ou conseguir observar qual que é o nível de performance do meu aluno, qual o nível de desenvolvimento motor dele, e baseado no nível de desenvolvimento motor dele, entendendo qual a mecânica que eu espero para aquele movimento, conseguir fazer essa comparação para identificar as poses boas, as falhas boas, das poses ruins, das falhas dinâmicas incorretas, para construir isso com o meu aluno. Lógico, isso vai estar relacionado a eu saber quais são os pontos de performance, e eu acabo trabalhando já um pouco da correção, que eu vou saber qual é o melhor recurso visual que eu posso demonstrar para o meu aluno, para ele entender aquilo que ele precisa realizar. Tá? E a correção, quando eu começo a entrar com correção, o principal objetivo da correção é que o meu atleta se movimente da maneira mais segura e eficaz possível. Tá? E aí, quais são os principais métodos que a gente pode trabalhar para desenvolver a nossa capacidade de observação como treinadores, como professores, como coaches? O primeiro, mais simples, que quase todo mundo faz, é análise de vídeo. Eu gravo, o aluno me traz o vídeo, e aí eu consigo alterar a velocidade do vídeo e fazer uma análise detalhada por vídeo. E aí, quando eu faço isso como prática, para começar a analisar movimentos, trabalhar em diversas velocidades, atletas experientes, atletas inexperientes, e trabalhar isso, eu aumento a minha capacidade de observação simplesmente usando um recurso tecnológico. Sempre que eu vou começar a fazer o trabalho de observação, que eu vou procurar identificar uma falha, eu vou procurar sempre identificar uma falha por vez, porque eu só vou conseguir corrigir uma falha por vez. Então eu tenho que analisar as falhas e, dentro das prioridades, qual é a falha mais importante, eu corrigir aquela falha por primeiro, tá? E sempre analisar um atleta por vez. Nas falhas estáticas, às vezes é comum, nas poses estáticas, melhor dizendo, às vezes é comum, quando eu consigo organizar a minha turma, um atrás do outro, um ao lado do outro, de maneira que fique uniforme, quando eu peço para o pessoal tomar uma posição inicial, congelar na posição intermediária, parar numa posição final de movimento, trabalhando com as turmas coletivas, fica fácil eu ver, dentro de um contexto geral de fotografias, aquilo que está desalinhado e fica fácil corrigir. Tá? Mas eu sempre vou analisar um aluno por vez, e em falhas dinâmicas, então, é sempre um aluno por vez, porque ela exige eu observar bem a movimentação correta do meu aluno. Tá? E aí, o que eu vou observar dentro da linha do treinamento funcional de maneira geral? O que a gente vai trabalhar
com a linha base, a linha mestra de observar. Quais são as coisas que eu sempre, ou 99%, 96%, quase sempre eu vou observar. Estabilização da linha média, se o pessoal está conseguindo manter toda a ativação de core em linha média. O movimento partindo do centro ou do core para a extremidade. Se tem um equilíbrio no plano frontal, se não tem se está equilibrado, né? Se o engajamento das cadeias, principalmente da cadeia posterior, está sendo feito de maneira correta, tá? Observar as funções das articulações, principalmente a função do quadril, tá? A questão da manutenção dos ombros ativos, dos movimentos em suspensão, movimentos que eu tenho, a pontos de apoio ou de suporte usando os membros superiores, então a argola, a barra, então eu tenho que estar com essa questão da ativação do meu ombro, posições invertidas, cabeça para baixo, tá? Procurar sempre observar e respeitando, lógico, o desenvolvimento do meu atleta, a amplitude máxima de movimentos que ele consegue fazer, certo? Em relação à articulação, lógico, o meu atleta ele apresenta limitação de início, aos poucos eu vou trabalhando com ele, mas eu vou observar sempre, vou sempre exigir dele o máximo em termos de observação. E a questão da base, o ponto de que ele faz o contato com o solo, ou o ponto que ele faz contato com a barra, com a suspensão, a argola, se a pegada está correta e se a base está correta, para a gente conseguir analisar o movimento a partir de um ponto inicial. Tá? E aí não tem como eu falar de observação sem falar um pouco do corrigir. E aí eu vou abordar um pouco do corrigir, a gente vai abordar o como corrigir em outras aulas, mas hoje eu já dou um pontapé inicial, que é, o que é o corrigir? O corrigir é a melhor forma, ou seja, a maneira que a gente vai buscar a excelência, certo? Do padrão mecânico para o meu aluno, tá? Se acomodar em movimentos regulares, ou seja, ele vai começar a fazer aqueles movimentos de maneira excepcionais, excelentes, bem, de maneira comum. Ele vai começar a fazer movimentos complexos, como tirar a barra do chão, elevação de cabeça, de maneira bem, saindo do nível do inconsciente até o nível do consciente ou do automatismo, tá? E aí a correção, ela é uma habilidade, certo, de melhorar a mecânica do nosso atleta usando dicas verbais, dicas visuais e dicas táteis ou sinestésicas, para que a gente consiga melhorar o movimento do nosso aluno, dentro de uma priorização que é da principal falha que eu tenho que corrigir até a falha menos importante, tá? Que envolve, certo, saber como as diferentes falhas se relacionam entre si para que eu consiga selecionar qual é aquele movimento que eu tenho que refinar mais com o meu aluno para corrigir. E lógico, para corrigir eu tenho que saber usar dicas adequadas. E o que são dicas adequadas? A dica que funciona, tá? E a dica que funciona é aquela que resulta a melhoria do movimento. Eu tenho que conhecer vários educativos, porque quanto mais eu tenho ferramentas na caixa de ferramentas, melhor, mais fácil fica eu trabalhar. E eu tenho que dar as minhas dicas relacionadas com os educativos, ou seja, eu tenho que dar uma dica breve, específica e prática. Exemplo, coloca o joelho para fora, levanta o cotovelo, abre o peito, certo? Que é uma dica rápida e fácil do aluno entender e executar. Eu tenho que saber, como eu já estou falando mais uma vez, a questão de triar o movimento, fazer a priorização do que é o mais importante para o menos importante. E essa priorização ela vai do nível do afastamento, do que é o mais ideal dentro do esperado daquele movimento, certo? Dentro da capacidade do atleta, relativo à tarefa que ele tem que realizar, o movimento que ele tem que realizar. E sempre, quando eu estou falando em correção, eu tenho que saber equilibrar as correções, os feedbacks com elogios. Então eu tenho que avaliar o esforço, eu tenho que analisar o esforço do meu aluno em fazer correto e demonstrar para ele que ele está melhorando. Porque eu só ficar corrigindo e não dar um elogio para ele, ele acaba desmotivando e eu acabo desconectando com o meu aluno. Então eu sempre vou trabalhar em equilibrado, coloca o joelho para fora. Isso, de novo. Que bom, você melhorou seu movimento, você consegue fazer mais e isso você consegue manter conectado com o seu aluno e tem, lógico, muito mais contato, conexão com ele e tem muito mais engajamento. Além, lógico, de melhorar a performance do movimento, porque ele percebe que você está realmente interessado em corrigir o movimento dele. Tá? E quando a gente trabalha essa questão de elogios com correções com elogios, a gente mantém uma conexão muito grande com o nosso aluno. E aí eu vou apresentar de maneira simples e rápida o processo que a gente emprega no laçador para tanto demonstrar como corrigir o movimento. A primeira coisa eu vou falar, certo? O que o meu aluno está
não está fazendo ou deveria estar fazendo. Por exemplo, ele está agachando com o joelho para dentro e eu quero que ele agache com o joelho para fora. E aí eu vou demonstrar para ele, vou falar, depois eu vou demonstrar, vou executar, checar e dar o feedback. E aí, como eu comecei no falar, fulano, você está colocando o joelho para dentro. E aí eu vou falar, vou demonstrar o movimento correto, e você sempre começa com a demonstração do movimento correto, porque vai ser a imagem visual que ele vai gravar primeiro, e é aquilo que vai acabar repetindo. Eu quero que você faça este movimento, certo? No caso, o agachamento completo. Eu quero que você agache completamente, colocando o joelho para fora. E aí eu falei, demonstrei, e aí eu vou pedir para ele executar. Eu vou executar, eu vou falar ok, coloca o joelho para fora. Ou vou colocar a mão sinestésica, colocar para fora. Ou vou fazer de frente para ele como se fosse um espelho, para ele copiar o movimento. Ou vou usar as técnicas combinadas. E aí, depois que eu fiz e que ele executou, eu vou dar o feedback, eu vou checar realmente a minha dica, o que eu falei, a minha dica rápida, deu resultado? Ok, eu vou dar o feedback para ele, certo? E aí, lógico que quando eu vou falar em execução e checar, quantas vezes eu vou precisar executar com o meu aluno? O número de execuções necessárias até que eu consiga refinar ou melhorar aquele padrão motor, certo? Para que ele consiga entender a correção e eu consiga dar o melhor feedback. E esse trabalho, quanto mais você fizer, e o desafio que eu faço com todos os profissionais que trabalharam comigo você tem que corrigir pelo menos uma vez um aluno durante a sua aula. Isso é o mínimo. O ideal é corrigir de 3 a 5 vezes todos os alunos durante a sua aula. Você vai ver que ele vai te respeitar pelo nível de atendimento que você tem, de maneira que você faça esse processo do falar, demonstrar, executar, checar, dar o feedback de maneira rápida. Você não precisa dar uma explicação no momento, você tem que dar aquela dica verbal rápida, demonstrar, checar e dar o feedback. E com isso a gente fecha a nossa aula agora. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de como observar e um pouco do como corrigir, que ao longo do nosso programa a gente vai trabalhando o como corrigir de maneira mais detalhada. Muito obrigado.